Olá! Hoje eu tive uma crise de idade e eu resolvi assistir um filme que eu vi quando eu era adolescente, ou quando eu estava começando a ser adolescente, que é um filme chamado Confissão de Adolescente, baseado numa série antiga. E olha, eu procurei um monte de imagens de outros personagens, mas só aparece das principais mesmo. Então, eu vou falar desse filme agora porque ele me chamou muita atenção de uma forma que eu não entendia quando eu era criança e assisti. E agora eu fiquei até meio preocupada. Mas antes, uma pausa para a melhor cena do filme inteiro. Isso é mesmo necessário, cara? Já viu vampiro com espinha? Porra, é claro que é necessário. Vampiro de verdade não tem espinha. Tá, entendeu? mas tá doendo, cara. Passa mais devagar. Mas tem que doer, entendeu? Tem que doer pra dar verdade aqui. Me ajuda a espalhar, que senão fica parecido com um palhaço. Tu não é palhaço, tu é vampiro. Tá. Aqui, ó. Passa no nariz, passa aqui. Aqui, agora a gente vai passar um pouco de glitter. Não, glitter não. Não, glitter Deixa aí, sim, deixa aí, glitter não. sim. Ele tinha glitter e você também vai ter, entendeu? Mas ele é feio, cara. Mas você também é feio. Vocês são iguais nisso. O diferente é que ele pega a mulher e você não. Tá, e agora? Tá, agora a gente tem... Cara, você tem tanta chance de dar merda que eu acho que eu vou desistir. Você pode desistir e continuar um cabação, tu que sabe. Ou ir no puteiro com a tua mãe, claro. Quem te contou essa história? Como é que sabe disso? Ué, ela me ligou perguntando se eu queria ir também. Porra, minha mãe te ligou? É isso! Não perde essa cara de misterioso e sensual. Oh, não! O freio falhou! Vai acontecer uma tragédia! Tá tudo bem? Não, tudo bem. Tudo bem. Não, tá tudo bem. Foi o freio que... paga o prejuízo. Quem? E o prejuízo da minha bike, doutor? Então, até na melhor cena do filme já começamos a ver os pequenos erros que tem, que são realmente grandes, na verdade. Eu fiz uma pequena lista, como vocês viram no começo. Então vamos lá. Uma das coisas que mais me incomodou em ver ele agora, depois de mais velha, é o fato da pressa para perder a virgindade, muita pressa para transar, muita pressa para fazer coisas de adulto, entre aspas. Tem esse amigo escroto que fica fazendo as velhas piadas machistas de sempre, falando de pegar a mulher, falando de perder cabaço, e ele sempre que aparece fala alguma idiotice no filme, tanto que no final, finalmente, alguém chama ele de babaca, porque ele realmente é. Ele faz comentários machistas, comentários misóginos e homofóbicos sim, e é muito perturbador e incômodo escutar ele falando. Eu sei que a perda da virgindade é um dos assuntos principais do filme, mas a forma como foi tratado deixou muito vago e muito raso e superficial. Deu uma sexualização extrema para essas meninas que ainda são adolescentes. Eu acho que aparece muita teta nesse filme, muita cena de nudez assim de grátis, sem necessidade nenhuma, e tem muito, chega a ser muito incômodo e constrangedor, porque elas estão interpretando adolescentes e sempre aparece uma teta delas, então eu poderia dizer que isso daí contribui muito para a cultura da pedofilia, e tem muito da sexualização infantil nesse filme, porque tem cenas de nudez com menores, e também tem cenas de nudez com menores e maiores, quando aparece o Thiago Lacerda e o Caio Castro, porque eles estariam fazendo sexo como adolescente. Então isso não é muito legal, não é muito agradável, nem pro contexto que o filme colocou, não ficou legal, deu uma contribuída aí pra cultura da pedofilia, o que não é nem um pouco bom. A forma como a personagem Alice lidou com essa fase de perder a virgindade ficou muito bizarra, porque ela se forçou a fazer uma coisa que ela não estava preparada, que ela não se sentia segura, que ela não se sentia relaxada para fazer, o que gerou essa cena com os adultos, né, Thiago Lacerda e o Caio Castro, que ficou muito estranho. Também tem uma cena meio nojenta, sei lá, uma cena bizarra do filme que eu achei totalmente desnecessária, dela e do namorado dela fazendo sexo explícito, assim, eu achei totalmente... Porra, totalmente cultura da pedofilia, não tem outra palavra, não tem outra coisa pra mim poder colocar nisso. É sim cena de sexo com adolescentes, aparece nudez e é bizarro, é estranho. Depois disso,
ela faz um pequeno discurso, tem aquela cena dela falando o quanto que agora ela se sente mais mulher, o quanto que fazer sexo fez ela se sentir mais adulta. O que é muito problema, porque você transar não faz de você uma adulta, principalmente no contexto que estava no filme, que foi totalmente fora de mão, sem nenhum tipo de romance, sem nenhuma paixão, foi como se fosse uma obrigação do casal perder a virgindade. E o fato dela se achar adulta depois disso é bizarro, não é legal, não é problemático, assim, dá pra gente colocar uma questão em cima disso, sim. Então entra a questão dela ficar grávida, porque ela não teve nenhuma orientação, ninguém falou coisas sérias pra ela, ninguém ensinou de verdade pra ela, ela não teve nenhum tipo de aula sobre sexo, ninguém explicou nada pra ela sobre isso, ela foi lá e fez, então ela ficou grávida. E historicamente a gravidez é como uma forma de obrigação feminina. Então o assunto que vem rapidinho ali sobre aborto é raso demais e não é interessante a forma como foi tratada a gravidez dela. É como se fosse uma obrigação dela e do rapaz terem essa criança porque eles resolveram experimentar o sexo. Dá pra fazer um vídeo só em cima disso e eu vou deixar pra fazer isso sim, porque ainda tem muito mais ainda o que falar. Esse filme é baseado numa série antiga de uma autora chamada Maria Mariana, que tratava sobre questões da adolescência, sobre as 4 filhas de um advogado que mora no Rio de Janeiro. Então eu não sei se é classe média ou classe média alta, mas a série é sobre a descoberta delas enquanto mulheres naquele lugar onde elas vivem ali, naquela situação que elas estão vivendo, que é uma coisa que passa mais ou menos, todo mundo passa assim, bem mais ou menos. Por isso que ficou faltando muita coisa. Tá aí uma outra questão que dá para levantar sobre esse filme. Ele trata de um certo tipo de família que tem um certo tipo de condição. Então, não dá para colocar todo mundo nessa situação como se fosse assim. Por isso, ficou meio estranho também. Ficou muito forçado, como se a entrada na vida sexual fosse realmente uma obrigação e fosse exatamente desse jeito com todo mundo. Só que ficou forçado, assim, entendeu? Não ficou esquisitinho, ficou um pouco bizarro. Eu sei que todo mundo, quando tá na adolescência, passa por descobertas românticas e sexuais, mas não desse jeito assim pra todo mundo. Uma das coisas comuns que dá pra falar que realmente todo mundo, quase todo mundo vai passar é o álcool. Que o álcool acaba aparecendo assim na adolescência, você se depara com ele e se você não tiver histórias com álcool, você vai conhecer pessoas que têm milhares de histórias com álcool. E quando liga álcool e sexo, eu não gosto muito, eu acho meio pesado, porque eu acho que álcool e sexo não combina muito, assim, se não for num contexto de casal saindo pra beber junto, fica meio bizarro, porque dá alguns problemas. Igual tem uma cena que faz uma menção sobre uma mulher bêbada ser mais persuadível, mais manipulável. Faz uma menção a mulheres bêbadas serem manipuláveis, serem mais fáceis de levar, o que já não é legal, não é interessante. Um outro ponto são as 3 amigas brancas, loiras, dos olhos claros, que são ricas, fúteis e passivo-agressivas. As 3 parecem cópia uma da outra e vivem fazendo comentários maldosos, aquele clichê padrãozinha. O que não é atraente para o momento, não é legal de colocar nesse filme porque é um estereótipo. A lésbica morena diferentona, do cabelo curto, anda com as 3 patricinhas, que são 3 idiotas, e mesmo assim ela anda com elas, e bababá, bababá. Totalmente clichê. Sem nada de novo, sem nada de realmente confissão de adolescente, sem tratar do problema dessas meninas, porque elas são assim por uma razão. Uma delas, que é, abre aspas, a líder, né? Ela levanta uma questão de homofobia no final que talvez poderia ter sido muito melhor explorada. Ela chega a chamar uma garota que seria amiga dela, que é a diferentona, de sapatão, de imunda. E ela faz aquele velho comentário que é o medo de todo mundo que tenta se assumir, que é da melhor amiga achar que você logo gosta dela. Então eu acho que isso podia ter sido melhor explorado, eles podiam ter aberto mais para esse lado, mas em vez disso eles jogaram 3 patricinhas fúteis, uma morena diferentona, nem falaram nada sobre o relacionamento dela com a namorada dela, só jogaram ali, deixou bem jogado, totalmente inapropriado para a proposta do filme e também para a proposta da série. Eu me pergunto se essa diferença é porque antes era a Maria Mariana que fazia e agora é o Daniel Filho, com uma moça chamada Cris D'Amato, e o nome dela nem sequer aparece na capa do filme. Então eu me pergunto se o protagonismo masculino na produção do filme tem alguma coisa a ver com o excesso absurdo de cenas de nudez e com a falta de sensibilidade com as questões femininas que tem no filme. Aliás, que não tem no filme e que sim é um ponto da série. Então eu me pergunto se isso tem alguma coisa a ver.
Em comparação, o Daniel Filho fez filmes como Cazuza, O Tempo Não Para, que também foca muito nessa questão sexual, um outro filme chamado Sexo, Amor, Traição, e ele também foi o diretor de Se Eu Fosse Você 1 e 2. Então, tipo assim, ele tem filmes bons, mas ele foca, assim, na sexualidade. Já a Cris D'Amato, que também é uma diretora, já fez SOS Mulheres ao Mar 1 e 2, Pai em Dobro, Amor.com, ela já foca um pouco mais na questão feminina. Então, realmente, a minha pergunta tem um fundamento. A Bianca ficar falando que esse namorado dela, que ninguém conhece, é mais velho, trabalha mais velho, também é meio estranho, ainda mais quando alguém joga assim, será que ele é o pai de alguém? Então, entende quando eu falo sobre cultura da pedofilia nesse filme? A cena que a Cristina tá falando sobre cinema e primeiros amores no cinema é uma cena bonita, sim, ela é bem legalzinha, mas aquela parte que o garoto tenta pôr a mão no peito dela é meio coisa, porque ela tá usando bojo porque ela não tem peito. Então, assim, por que você tá usando bojo se você não tem peito? Sabe? Por quê? Sabe? O que tá acontecendo? Aí ela pega e fala, desculpa se eu te decepcionei. Como assim? Como assim, desculpa se eu te decepcionei? Sabe? Eu não vou nem falar mais nada sobre isso, que eu acho que já deu pra entender. Uma ressalva para quem quer fazer astronomia, que é uma coisa maravilhosa e é muito interessante, muito legal, muito importante também, e não foi tratado com devido respeito à situação da Bianca não querer fazer uma faculdade e seguir uma rotina padrão. Isso poderia ter sido muito melhor explorado, mas a parte dela falar de astronomia me lembrou da série e deu uma nostalgia bem legal, foi interessante, mas eu acho que assim, realmente podia ter sido muito melhor explorado. E também, nada a ver ter falado de quem trampa no sinal, porque quem trampa no sinal tá fazendo porque quer ou porque precisa. Se é porque quer, é porque a pessoa é livre e ela vai fazer sim o que ela quiser e ela tá ali trampando no sinal e tá suave. Se é porque precisa, entra milhares de questões sociais que deveriam sim ter sido tratadas nesse filme, porque simplesmente falar você vai acabar trabalhando no sinal é meio ruim, não é legal, não ficou bom. Na minha humilde opinião de espectadora, claro. Agora é o melhor pro final. Os piores conselhos sobre a primeira vez possíveis e inimagináveis que eu já ouvi em um filme de adolescente. E olha que eu já vi muito filme de adolescente e todos os conselhos sobre a primeira vez são uma bosta. Vamos lá, eu vou deixar vocês verem, vou colocar no final para vocês entenderem do que eu tô falando aqui agora. Meus conselhos sobre primeira vez, baseados na ciência, na realidade e no amor, é claro. A primeira vez, ela é muito complicada, porque você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que esperar daquela situação. Então você se entrega ali na esperança da outra pessoa te guiar, te ajudar e de vocês descobrirem aquilo juntos. O que eu tenho para dizer como conselho, que eu acho muito melhor do que o que foi mostrado no filme, é: pense na pessoa, olhe para a pessoa, sinta o cheiro da pessoa, sinta o gosto da pessoa, sinta o toque da pessoa, acaricie essa pessoa, porque você está transando com essa pessoa, você está tirando sua virgindade ou você está fazendo amor com essa pessoa. Então é essa pessoa que tem que estar na sua cabeça e você tem que estar na cabeça dessa pessoa. Tem que ter uma química, tem que ter uma sincronia, tem que ter um romance e uma parceria. Vocês têm que estar juntos naquele momento, 100% concentrados um no outro. Vocês vão fazer amor. Fazer amor quer dizer que vocês vão se amar, vocês vão se beijar, vocês vão se entrelaçar. A energia de vocês vai ser trocada, vocês vão se admirar por uns momentos, por uns instantes. Vocês vão entrar um no mundo do outro, vocês vão entrar um dentro do outro, vocês vão trocar fluidos, vão trocar energias, vão trocar forças, vão trocar paixões, palavras. É uma coisa bela, é uma coisa bonita. E a sua cabeça tem que estar nesse momento. A cabeça da outra pessoa tem que estar nesse momento. Vocês têm que estar juntos nesse momento. Então não, perder a virgindade não é que nem furar a orelha. Perder a virgindade é abrir as portas para um mundo novo, para um mundo completamente diferente, para uma coisa completamente diferente que você já viveu até então. Você era uma criança, você era inocente para certos aspectos da vida. Agora você fez amor, você sentiu outro corpo junto ao seu. Então, é diferente. Fique agora com os piores conselhos do mundo. Cara, se você quer que seja bom pra ela, tem que dar uma concentrada pra não ir rápido demais, tá? Oi? Pô, prima, é a tua primeira vez com o negócio lá dentro, entende?
É normal que você dê uma empolgada, sabe? Aí acaba o trabalho rápido demais. Quase logo, entendeu? É normal isso. Pra mulher demora um pouquinho mais. Tem toda uma delicadeza, tem todo um negócio. Tá, cara. Mas e aí? O que eu faço? Sei lá, velho. Pensa numa mulher feia, manja. Pensa na sua avó. No futebol, sei lá. Dá uma... Antes, entendeu? Dá uma descarregada. Solta uma, velho. Mas aí é contigo, isso não é problema. Como assim? Vem cá. Vamos combinar que o Marcelo não é o cara mais atraente do mundo. O Lucas também não é. No início, eu fechava os olhos e fingia que era o Thiago Lacerda. Deixava tudo mais tranquilo.